Boa tarde. O nosso grupo é composto pela Ana Paula, Juliana, eu, Lucas, Luiz André e Natália. Falaremos sobre os questionários sobre cinesiofobia, catastrofização, dor e funcionalidades da lombar. Começaremos pela cinesiofobia, que é definida como um medo excessivo, irracional e debilitante de realizar um movimento físico devido a um sentimento de vulnerabilidade, a uma lesão dolorosa ou reincidência de lesões. A escala Tampa de cinesiofobia é um questionário de 17 itens de autorrelato, baseado na avaliação do modelo de evitação do medo, medo de atividades relacionadas ao trabalho, medo do movimento e medo de reincidência, podendo ser utilizado em pacientes com dor musculoesquelética crônica, como lombalgia, cervicalgia e fibromialgia. A pontuação para cada item será 1, caso o paciente discorde totalmente da afirmação, 2, se discordar, 3, se concordar e 4, se concordar plenamente, exceto para os itens 4, 8, 12 e 16, que o paciente pontuará 4 se discordar totalmente, 3 se discordar, 2 se concordar e 1 se concordar totalmente. As afirmações são as seguintes. Item 1. Tenho medo de me machucar se eu fizer exercícios. Item 2. Se eu tentasse superar meu medo, minha dor aumentaria. 3. Meu corpo está me dizendo que alguma coisa muito errada está acontecendo comigo. 4. Minha dor provavelmente seria aliviada se fizesse exercício. 5. As pessoas não estão levando minha condição médica a sério. 6. A lesão colocou meu corpo em risco para o resto da minha vida. A dor sempre significa que meu corpo está machucado. 8. Só porque alguma coisa piora minha dor, não significa que essa coisa é perigosa. 9. Tenho medo que eu possa me machucar acidentalmente. 10. A atitude mais segura que eu posso tomar para prevenir a piora da minha dor é, simplesmente, ser cuidadoso para não fazer nenhum movimento desnecessário. 11. Eu não teria tanta dor se algo realmente perigoso não estivesse acontecendo no meu corpo. 12. Embora eu sinta dor, estaria melhor se estivesse fisicamente ativo. 13. A dor me avisa quando devo parar o exercício para não me machucar. 14. Não é realmente seguro para uma pessoa com problemas iguais ao meu ser ativa fisicamente. 15. Não posso fazer as coisas que as pessoas normais fazem, pois me machuco facilmente. 16. Embora alguma coisa me provoque muita dor, eu não acho que seja de fato perigoso. 17. Ninguém deveria fazer exercícios quando está com dor. A pontuação varia de 17 a 68 pontos, apontando a ausência de cinesiofobia caso o paciente pontue entre 17 e 34 pontos, cinesiofobia caso o paciente pontue entre 35 e 67 pontos e cinesiofobia grave caso o paciente pontue 68 pontos. Agora eu vou falar sobre a catastrofização. A catastrofização ela é definida por Sullivan como um conjunto de pensamentos negativos exagerados durante experiências dolorosas, reais ou previstas. As pessoas que catastrofizam a dor, elas têm uma tendência para o exagero e uma autopercepção de ser incapaz de fazer algo para reduzir a dor. Então, em 1995, foi criada a escala de pensamentos catastróficos sobre a dor, com o objetivo de perceber o impacto da dor em pacientes com dor lombar crônica. Essa escala avalia o grau de catastrofização sobre a dor e é um questionário autoaplicável composto por 13 itens, que é dividido em 3 subescalas. A desesperança, que diz sobre a falta de esperança, ocorre quando há domínio pelos sentimentos de dor. A magnificação, que reflete no pensamento focado no exagero, da intensidade e da gravidade da dor, e a ruminação, que consiste em pensamentos negativos e recorrentes. O questionário é graduado de 0 a 4, sendo 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 intenso e 4 muito intenso. O paciente deve relatar o grau de pensamento ou sentimento descrito em relação à dor, independente se no momento da entrevista o paciente esteja ou não com dor. Caso não esteja sentindo dor no momento, deve responder de acordo com os seus pensamentos no momento em que estava sentindo. Aqui temos a escala, onde o paciente deve graduar de 0 a 4, sendo 0 grau mínimo e 4 grau máximo, cada uma das seguintes frases. 1. A preocupação durante todo o tempo com a duração da dor. 2. O sentimento de não poder prosseguir, continuar. 3. O sentimento que a dor é terrível e que não vai melhorar. 4. O sentimento que a dor é horrível e que não vai resistir. 5. O pensamento de não poder mais estar com alguém. 6. O medo que a dor pode se tornar ainda pior. 7. O pensamento sobre outros episódios de dor. 8. O desejo profundo de que a dor desapareça. 9. O sentimento de não conseguir tirar a dor do pensamento. 10. O pensamento que ainda poderá doer mais. 11. O pensamento que a dor é grave porque ela não quer parar.
12. O pensamento de que não há nada para fazer para diminuir a intensidade da dor. 13. A preocupação que alguma coisa ruim pode acontecer por causa da dor. A pontuação total é dada pela somatória de todos os itens, variando de 0 a 52 pontos, onde uma pontuação total de 30 ou mais representa um nível relevante de catastrofismo de dor. Logo, quanto maior a pontuação, maior a catastrofização da dor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre um questionário, mais especificamente uma escala que é utilizada muito para avaliação de dor. Bom, mas antes da gente falar especificamente do questionário, vamos brevemente conceituar o que é a dor, né? A gente tem aqui da Associação Internacional de Estudo de Dor, um conceito ainda um pouco antigo, mas que eles trazem que a dor pode ser conceituada como uma experiência desagradável, sensorial ou emocional associada a um dano atual ou potencial de tecido ou descrito em termos deste dano. E para tentar mensurar essa medida que é principalmente subjetiva, de uma maneira objetiva, que otimizasse nosso dia a dia na clínica e nos atendimentos, foi pensada essa ferramenta chamada escala visual analógica, que por nós é muito conhecido como EVA. Acredito que muitos de vocês já tenham tido uma experiência aplicando a EVA, né? Ela é bem intuitiva, bem fácil de aplicar. É uma escala que ela consiste, como a gente pode ver aqui, numa linha de 10 centímetros, sendo que a extremidade à esquerda representaria então a ausência de dor, que a gente pode ver ali na cor branca para azul. A extremidade direita indicaria muita, ou como a gente costuma falar, a pior dor que o paciente já sentiu. E a EVA vai ser então classificada como um tipo de avaliação unidimensional, por quê? Porque ela só vai avaliar um dos quesitos dentro de tudo que está dentro da dor, né? Pensando em dor, a gente sempre pode perguntar também sobre o tipo de dor que o paciente está sentindo, se é uma dor que irradia ou se é localizada. Porém, nessa escala em específico, a gente só vai avaliar a intensidade mesmo. E também, quanto à aplicação dela, a gente tem um diferencial que, ao contrário de outros questionários, a gente pode aplicar ela, como ela é bem rápida, assim, a gente pode aplicar ela sempre no início e no final do atendimento, ou até mesmo de alguma conduta em específico, assim. Então, ela nos permite essa aplicabilidade em diversos momentos, não só em períodos mais espaçados, como a gente pode ver em outros questionários que foram citados. E por fim, uma coisa muito importante quando a gente fala de dor é tentar não induzir o paciente além de ter dor, a tentar não superestimar essa dor, né? Então, eu trouxe aqui algumas formas da gente tentar abordar o assunto com o paciente que a gente receber na clínica, de forma a ser a resposta mais fidedigna possível, né? Relacionada à intensidade de dor. Então, eu coloquei aqui se uma das perguntas seria se você tem dor, mas a gente pode às vezes até nem citar a palavra dor. Alguns artigos já trazem que só da gente trazer o termo já remete ao paciente, e às vezes nessa questão de superestimar a dor pode ser um agravante. Então, pode ser também você tem algum desconforto, algum incômodo. E também como você classificaria a sua dor, né? Tentar não induzir o paciente a, dói muito, dói pouco. Tentar realmente colher a informação dele, sem que a gente tenha uma alteração nessa, na intensidade de fato, né? Que a gente quer a resposta mais fidedigna possível para poder elaborar o nosso tratamento com base no que o paciente está realmente apresentando, né? Por fim, eu trouxe aqui a EVA, como muitos de vocês já devem ter visto. Porém, essa aqui é uma escala que ela foi adaptada com ainda uma escala numérica e essa escala de faces que a gente pode ver os rostinhos, né? E daí trouxe aqui como a gente pode traduzir com base no que o paciente anotar a partir dessa escala, né? Lembrando que a EVA original mesmo é aquela que a gente viu anteriormente, que é só com as cores e com a linha de 10 centímetros, que daí a gente pode, a partir de onde o paciente marcar, a gente fazer esse mesmo tracejado de traduzir para os números, né? Porque, enfim, onde ele marcar, a gente consegue ver com a régua e fazer a tradução, de certa forma, para os números. E aqui a gente daí, alguns artigos trazem que dessa forma já induz um pouco o paciente, às vezes a superestimar a dor, como a gente estava falando antes. Então, aqui a gente pode ver na escala numérica que 0 seria a ausência de dor, de 1 a 3 uma dor leve, 4 a 6 dor moderada,
e de 7 a 9, dor forte. E 10, uma da pior dor possível, dor insuportável, né? E já nos rostinhos aqui, a gente teria então a ausência de dor, o primeiro rostinho que a gente tem ali, a face alegre. A dor leve, então, a segunda face, a menos alegre. Uma dor moderada, uma face um pouco triste. A dor forte, a face bem triste. E a dor insuportável, aquela face mais triste ainda, de choro lá no fim, né? Enfim, seria algo bem mais subjetivo, assim, mas foi essas tentativas são todas de tentar elucidar para o paciente uma forma dele tentar manifestar como ele está sentindo essa dor, né? Às vezes só a partir da cor não fica muito, não faz muito sentido para ele. Então também há essas outras possibilidades de se questionar o paciente sobre a dor que ele está sentindo. Porém, lembrando que a EVA original seria aquela primeira escala que a gente mostrou, só com a linha de 10 centímetros, as cores e o 0 e o 10 no final, permitindo que a gente possa fazer esse mesmo paralelo da onde o paciente marcar, a gente conseguir traduzir em números, mas fica de uma certa forma mais fidedigno. Agora eu vou falar sobre um questionário que avalia a funcionalidade da lombar. E esse questionário é de Roland Morris. Ele já é validado para o português e avalia a repercussão da lombalgia nas atividades de vida diária devido a essa lombalgia. Ele é rápido e de fácil aplicabilidade e tem um tempo médio de 5 minutos para responder. No início desse questionário, há uma instrução para se obter uma pontuação mais certa possível que diz assim: quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. Essa lista possui algumas frases que as pessoas têm utilizado para descrever quando sentem dores nas costas. Quando você lê essas frases, pode notar que algumas se destacam por descrever você hoje. Ao ler essa lista, pense em você hoje. Quando ler uma frase que descreve você hoje, assinale-a. Se a frase não descreve você, então deixe o espaço em branco e siga para a próxima frase. As frases do questionário são essas. 1. Fico em casa a maior parte do tempo por causa das minhas costas. 2. Mudo de posição frequentemente, tentando deixar minhas costas mais confortáveis. 3. Ando mais devagar que o habitual por causa das minhas costas. 4. Por causa das minhas costas, eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que geralmente faço em casa. 5. Por causa das minhas costas, eu uso corrimão para subir escadas. 6. Por causa das minhas costas, eu me deito para descansar mais frequentemente. 7. Por causa das minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar de uma cadeira normal. 8. Por causa das minhas costas, eu tenho que conseguir com que outras pessoas façam as coisas por mim. 9. Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa das minhas costas. 10. Eu somente fico em pé por períodos curtos de tempo por causa das minhas costas. 11. Por causa das minhas costas, eu evito me abaixar ou ajoelhar. 12. Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa das minhas costas. 13. As minhas costas doem quase o tempo todo. 14. Eu tenho dificuldade em me virar na cama por causa das minhas costas. 15. Meu apetite não é muito bom por causa das dores nas minhas costas. 16. Tenho problemas para colocar minhas meias ou meia calça por causa das dores nas minhas costas. 17. Caminho apenas curtas distâncias por causa de dores. 18. Não durmo tão bem por causa das dores. 19. Por causa das dores, eu me visto com a ajuda de outras pessoas. 20. Fico sentada a maior parte do dia por causa das minhas costas. 21. Evito trabalhos pesados em casa por causa das minhas costas. 22. Por causa das dores nas minhas costas, eu fico mais irritado e mal-humorado com as pessoas do que o habitual. 23. Por causa das minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. E 24. Fico na cama a maior parte do tempo por causa das minhas costas. E a pontuação desse questionário, ela pode ser de 0 a 21 pontos, onde 0 é sem incapacidade e 24 é uma incapacidade severa. Então, sendo assim, quanto mais próximo da pontuação máxima, maior vai ser a incapacidade desse indivíduo com dor lombar crônica. E o questionário possui um ponto de corte de 14 pontos. Então, se o indivíduo avaliado obtiver uma pontuação maior do que 14 pontos, ele já apresenta alguma incapacidade. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que traz alguns dos questionários que foram abordados durante a apresentação.
O estudo se intitula A Eficácia de 12 Semanas de Intervenção de Pilates na Incapacidade, Dor e Cinesiofobia em Pacientes com Dor Lombar Crônica, sendo um estudo controlado randomizado. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia de 12 semanas de prática de Pilates na incapacidade, dor e cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Então, os principais questionários que foram analisados nesse estudo foram cinesiofobia, dor e incapacidade, sendo que houve um grupo de 64 participantes com dor lombar crônica inespecífica que foi dividido aleatoriamente em 2 grupos, sendo um grupo composto por intervenção por Pilates e outro grupo controle que não sofreu nenhum tipo de tratamento. Nas medidas, a incapacidade, a dor e a cinesiofobia foram avaliadas pelo questionário de incapacidade Roland Morris, escala visual analógica e escala de tampa de cinesiofobia, respectivamente. As medições foram realizadas no início do estudo, em 6 semanas, e 12 semanas após a conclusão do estudo. Dentro dos resultados, foi observada diferenças significativas entre os grupos com melhora observada no grupo de intervenção de Pilates em todas as variáveis após o tratamento. Além disso, alterações importantes na incapacidade e cinesiofobia foram observadas em 6 semanas de intervenção, sem diferenças significativas após 12 semanas. Por fim, as mudanças médias do grupo de intervenção em comparação com o grupo controle foi de 4 no questionário de incapacidade de Roland Morris e 5,50 na escala de tampa de cinesiofobia. Já a dor apresentou melhores resultados em 6 semanas, com uma melhora discreta, mas estatisticamente significativa em 12 semanas, com pontuação na escala visual de 2,40. Com isso, o estudo concluiu que a intervenção de Pilates em pacientes com dor lombar crônica inespecífica é eficaz no manejo de incapacidade, dor e cinesiofobia.